Shalom, shalom, queridos. Que maravilha, né? Que a maravilhosa paz do Senhor inunde o seu ser neste dia, 24 de julho de 2025. Este dia que Deus tem renovado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, porque o nosso Deus é amor. E nós estamos na porta da vigilância, né? Trabalhando em cima da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje o nosso tema é vigilância em suportar o mais fraco. Maravilha, né? Vigilância em suportar o mais fraco. O mais fraco na sua casa, o mais fraco na igreja, o irmão mais fraco, o irmão imaturo, o irmão que precisa da nossa ajuda em certa situação, em certas circunstâncias. Todos nós temos que aprender a suportar uns aos outros no temor do Senhor. Fomos chamados a levar as cargas uns dos outros. Fomos chamados a suportar as fraquezas, né? Ser misericordiosos com as fraquezas do outro, porque se expressarmos misericórdia também, quando necessitarmos do apoio do outro, nós teremos também misericórdia. Então, queridos, nós somos a Igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus e nós precisamos vigiar nesse suportar o mais fraco. E o nosso texto hoje é Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Assim está escrito: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Escute bem, queridos em Cristo. O apóstolo Paulo está nos aconselhando a ser misericordiosos, compassivos, mansos com aqueles que caem. E percebam vocês que o apóstolo Paulo usa aqui a palavra surpreendido. Significa que a pessoa não se projetou a cair, não se programou para cair.
Aí foi uma tentação que foi cedida. Foi um acidente no percurso da vida cristã. E a pessoa caiu. E a Bíblia manda que nós que somos espirituais, não está dizendo que nós somos super crentes, está dizendo nós que andamos no Espírito, nós que somos crentes amadurecidos, nós que já aprendemos a manifestar o fruto do Espírito, devemos encaminhar a pessoa que caiu, repreender, exortar, aconselhar, disciplinar com espírito de mansidão. E a Bíblia diz assim: olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Todos nós somos vulneráveis. Todos nós ainda vivemos na presença do pecado. Nenhum de nós chegamos lá. Nenhum de nós atingiu a estatura do varão perfeito. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, moldados pelo Espírito Santo. E todos nós estamos vencendo todos os dias na dependência do Espírito Santo. Então, nós não podemos se vangloriar em cima da queda de um irmão. Nós não podemos ter um dedo apontador. Nós não podemos ser juízes do nosso irmão, mas nós podemos sim aconselhar, orientar, abraçar, exortar, disciplinar, mas tudo dentro do que a palavra de Deus nos ordena, nos ensina. A Bíblia diz assim: com a medida que medirdes, sereis medidos. Com a medida que julgardes, sereis julgados. Eu morei um tempo em Brasília, lá em 97, 98, e eu lembro que nesse período nós orávamos muito pela Igreja do Senhor no Brasil, não só pela denominação a que pertencemos, mas orávamos, tinha um compromisso de orarmos pelos pastores, pela liderança, pelas igrejas. E foi um tempo assim de escândalo moral, era tanta queda de pastores. E eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, por que isso? Será que a queda desses pastores é porque existe razões, motivos, prisões da juventude ou do passado que leva esses homens a caírem? E eu fiquei buscando ao Senhor, orando ao Senhor, querendo de Deus uma resposta, né? Uma resposta do Senhor para entender essa situação. E um belo dia, meditando na palavra, o Espírito Santo falou comigo e disse: minha serva, com a medida que medirdes, serão medidos. Muitos destes meus servos não têm sido misericordiosos com aqueles que caem. Não têm sido misericordiosos com aqueles que caem. E por esse motivo, eles têm caído. Então,
Quando a Bíblia diz assim, que devemos olhar para nós mesmos, porque quando apontamos o dedo, tem 4 dedos apontando para nós, devemos vigiar, porque todos nós somos vulneráveis, todos nós estamos sujeitos a cair em tentação. Então não devemos nos vangloriar em cima daqueles que caíram, mas devemos ter misericórdia, devemos ter compaixão, devemos chorar com os que choram, devemos nos alegrar com os que se alegram. Meus amados, porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito, afirma assim, aqui, para que não sejais também tentados. Então, naquilo que meu irmão foi tentado, eu posso ser tentado. Naquilo que qualquer um na igreja é tentado, eu também posso ser tentada. Por esse motivo, a Bíblia diz, vigiai, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha mansidão. Leve, aprenda a levar as cargas uns dos outros. Você viu alguma vez na Bíblia alguns dos apóstolos apontarem o dedo no rosto de Pedro e o acusar de que ele negou a Jesus? Não, você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Tá certo? A gente sabe que Pedro negou a Jesus, mas também sabemos que ele se arrependeu. Também sabemos que ele foi restaurado e também sabemos que ele foi tão fiel a Jesus que ele morreu por amor a Jesus. E porque nós somos tendentes a registrar e a proclamar somente essa falha. Então temos que ter cuidado. Por quê? Porque nós também estamos sujeitos a cair nesse mesmo erro que o nosso irmão Pedro caiu. Por isso que devemos vigiar. E quando tivermos uma situação de queda na igreja, na família, nós temos que ter um coração misericordioso e encaminhar a pessoa que caiu com espírito de mansidão, levá-la à restauração, levá-la ao arrependimento, levá-la a uma confissão, levá-la a Cristo. A Cristo. Então, queridos, isso é Bíblia, é a palavra do Senhor. Veja, a lei de Cristo se cumpre no amor. Eu estou trazendo aqui um texto, no comentário da carta aos Gálatas, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, E ele afirma que a igreja é a comunidade do amor. Todos os crentes que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus têm o amor de Deus derramado em seu coração. Então, o pastor Hernandes afirma, a igreja, como uma comunidade de ajuda e socorro, é uma comunidade terapêutica e uma comunidade diaconal, ou seja, de serviço. A igreja serve, a igreja ama, a igreja restaura, a igreja cuida, a igreja perdoa, a igreja abraça, a igreja chora com os que choram, a igreja se alegra com os que se alegram. Se a igreja não for capaz, amados, de curar os soldados feridos, quem será capaz de curar os soldados feridos? Quem será capaz de restaurar
O que caiu é a igreja do Senhor Jesus, que tem a graça de expressar, de liberar, de manifestar o amor de Cristo. É a igreja. Quando Jesus encontra aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, meu Deus, que cena terrível aquela cena. Aquela mulher está sentenciada à morte. Os líderes religiosos a sentenciaram à morte. E aqueles homens odientos estão cercando-a, todos com pedras nas mãos, para julgá-la, para condená-la. Eles não estão preocupados com o homem que estava com ela e pecou semelhante a ela. Mas como a mulher nos dias de Jesus não tinha valor algum, então era muito mais fácil condenar uma mulher do que condenar um homem. Quem sabe o próprio homem que tinha caído com aquela mulher estava ali com a pedra na mão também, disfarçado. Mas veja qual foi a atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Ele buscou de Deus uma saída, ele buscou do Espírito Santo uma palavra revelada que pudesse resolver aquela situação. E Jesus libera a palavra do céu que penetrou como espada afiada de 2 gumes no coração dos acusadores daquela mulher. E Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ainda bem que todos reconheceram que eram pecadores. E a Bíblia diz que um por um foi saindo. E ficou somente Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Então, esse é o exemplo que eu e você, como filhos de Deus, como igreja, como crentes, devemos seguir. Nós estamos aqui, amados, para ministrar perdão do céu ao caído, ao aflito, ao doente, ao desprezado, ao rejeitado, ao pecador. A igreja, de fato, é a comunidade do amor. O amor de Deus já foi derramado no coração da igreja. A igreja é essa comunidade de cura, de restauração. Esta comunidade que abraça, que perdoa, que restaura, que acolhe. Esta comunidade solidária, que ajuda, que serve. Porque nós somos, sabe o quê? Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Veja, a igreja de Jesus Cristo, da qual nós pertencemos, né? Eu e você somos membros da igreja de Jesus Cristo. Esta igreja recebeu o Espírito Santo. Esta igreja nasceu segundo o Espírito Santo. Essa igreja anda no Espírito Santo. Esta igreja produz o fruto do Espírito Santo. Esta igreja vive no Espírito Santo, mas esta igreja ainda não está no céu. Nós estamos na terra. Nós somos peregrinos na terra. Esta igreja ainda corre o risco de quedas e fracassos.
eu e você corremos o risco de sermos enganados, de escorregarmos, de desviarmos, de andarmos por atalhos, de fracassarmos, de cairmos, porque ainda não estamos no céu. Temos que vigiar. Veja, nós, queridos, como igreja, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós somos libertados da condenação do pecado. Isso é uma realidade. Nós fomos libertados também do poder do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ainda vivemos na presença do pecado. Ainda vivemos na presença do pecado. Só quando estivermos na glória é que não mais estaremos na presença do pecado. Se ainda vivemos, estamos nessa presença do pecado, neste mundo de pecado, a nossa carne é uma carne pecaminosa. Então, eu e você estamos sujeitos a fraquezas e quedas ainda. Por esse motivo, a Igreja do Senhor Jesus é esta comunidade de cura. A Igreja de Jesus, ela está na terra para ministrar aos homens o que Cristo conquistou na cruz para estes homens. Então, queridos, suportar os mais fracos na fé significa demonstrar paciência e compreensão com aqueles que têm convicções e práticas religiosas diferentes ou menos desenvolvidas, sem julgá-los ou desprezá-los. Então, você vai encontrar dentro dos grupos evangélicos, né? Um que usa véu, o outro que não usa véu. Você vai encontrar aqueles que temem ao Senhor, mas que guardam o sábado. Aqueles que temem ao Senhor, mas gostam dos cultos bem pentecostal. Quanto mais repré, melhor. Mas eu não posso julgá-los, eu não posso condená-los, gente. Eu não posso. Você não pode. Porque nós somos diferentes. E nós precisamos aprender a suportar. Tá? Então, nós precisamos viver esse amor fraternal, mesmo diante das divergências na fé. Se dentro de uma igreja local que prega a mesma visão, nós temos diferenças, imagine nas denominações, né? Se na sua família os seus irmãos não são iguais a você, você que é mãe, que é pai, tem tantos filhos e nenhum é igual ao outro, e você às vezes pergunta, meu Deus, por que ele é tão diferente? Porque Deus não fez ninguém igual, né? Cada pessoa é única na terra, mas a Bíblia nos manda suportar uns aos outros no temor do Senhor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que nós crentes, nós cristãos, devemos ajudar uns aos outros em suas dificuldades e problemas, compartilhando seus fardos, apoiando-se mutuamente. Amém?
Então, nós temos que amar o próximo, nós temos que amar o irmão como Cristo nos amou, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é um princípio estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento e nós não podemos fugir disso. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, precisamos guardar o nosso coração, que a lei de Cristo nada mais é do que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? E queridos irmãos, eu e você temos que vigiar. Vigiar em quê? Em suportar o mais fraco. Então, se eu e você estamos vigiando, precisamos entender que esse vigiar significa não desprezar o mais fraco, não criticar, não menosprezar aqueles que não pensam como nós pensamos, que não cultua como nós cultuamos. Temos que acolher, receber com amor e aceitação aqueles que estão em diferentes estágios de crescimento espiritual. Então você vai ver na igreja crianças na fé, adolescentes na fé, jovens na fé e maduros na fé. E a gente tem que acolher a todos no nome de Jesus e crer que o Espírito Santo que tolerou a você e a mim e esperou o nosso crescimento, esse mesmo Espírito Santo está trabalhando naqueles irmãos também. Porque o alvo do Espírito Santo é nos levar à maturidade. É formar Cristo em nós. Temos que edificar uns aos outros, edificar o irmão mais fraco, encorajá-lo a que ele seja fortalecido na fé. E também temos que aprender a estar aberto com as experiências e perspectivas dos outros. Temos que ser ensinável. Na igreja nós aprendemos uns com os outros. Na igreja não só ensinamos, mas aprendemos. Na igreja é um repartir da graça, é um repartir da fé, é um repartir do amor. Tudo repartimos na igreja. Você recebe, você dá e você recebe, né? E nós devemos, amados, amar e amar. A marca do crente é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então temos que amar, demonstrar compaixão, misericórdia, sabendo que todos são amados por Deus, independentemente das suas fraquezas e diferenças. Deus ama a mim, Deus ama você. E a coisa mais bela é saber que Deus ama a Jesus, mas Deus ama você na mesma proporção que Ele amou a Jesus. Deus ama o irmão fraco na mesma proporção que Ele ama a Jesus. E Deus investe para que este irmão que caiu se levante. Deus investe em mim, Deus investe em você. Então precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Precisamos aprender a vigiar em suportar
em suportar o mais fraco, levando as cargas uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele diz assim, parece que no versículo 5, né, ele está trazendo, parece que há uma discórdia, né, mas não há. Ele manda levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Depois ele fala, cada qual levará a sua própria carga. Não. O que ele quer mostrar? Que eu e você fomos chamados a ajudar o nosso irmão a levar as cargas, tá? Levai as cargas uns dos outros. Ajude. Mas Deus tem propósito para cada um. E o propósito que Deus tem para com a minha vida, talvez não, Ele não tenha o mesmo para com você. Então, aquilo que é o propósito de Deus para mim, eu tenho que levar. E aquilo que é propósito de Deus para você, você tem que levar. Tá certo? Agora, o que se pode ser compartilhado, aquilo que eu posso ajudar você a levar, eu tenho que fazer. Mas chegará um momento que tem situações que eu não poderei entrar e que você não poderá entrar. É você e Deus, sou eu e Deus. Quando chegarmos lá na glória, o propósito que Deus tem para comigo será cobrado. E o propósito que Deus tem para com você será cobrado. Então, eu e você vamos levar as cargas uns dos outros. Mas o tomar cada dia a sua cruz não se pode dividir. Não se pode dividir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Leve a sua cruz. Eu vou levar a minha cruz. Eu vou cumprir o meu propósito. Você vai cumprir o seu propósito. Você vai obedecer aquilo que Deus lhe ordenou. Você não vai poder dividir com outros aquilo que é uma exigência de Deus só para você. Então, amados, vamos vigiar. Vamos imitar o nosso Cristo Jesus. Deus é amor. Jesus nos amou a ponto de entregar sua própria vida por nós. E nós, como crentes, como filhos de Deus, devemos também amar o nosso irmão, ter compaixão do mais fraco, levar as cargas uns dos outros, expressando em tudo a mansidão do nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo abra o seu e o meu entendimento, para que possamos cumprir esta palavra. Resumindo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é isso? É um convite à solidariedade e ao amor cristão.
Nós temos que ter amor fraternal. Temos que pôr em prática este amor fraternal. Temos que aprender a chorar com os que choram, a sorrir com os que sorriem, a se alegrar com os que se alegram. Temos que ter empatia com o nosso irmão. Por quê? Porque Deus nos chama a mostrar que a ajuda mútua é uma forma de viver a fé e cumprir os ensinamentos de Jesus. Eu vou encerrar com o ensinamento que Jesus trouxe do bom samaritano, aquele homem que foi assaltado na estrada, no caminho de Samaria. E aquele homem ficou como? Prostrado, machucado, correndo o risco de morte. E quem passou naquela estrada que poderia ajudá-lo? Passou um sacerdote, olhou, mas não se ofereceu para ajudá-lo em momento algum. Foi embora. Ignorou aquele pobre homem necessitando de ajuda. Depois passa um levita. E o levita também olha. Poderia ser solidário. Poderia manifestar o amor de Deus. Aquele moribundo. Mas o levita ignorou a necessidade daquele pobre homem. Porque, não é judeu. Então não tem obrigação de ajudar nenhum gentil. A nenhum samaritano, e foi embora. Aí diz a Bíblia que passou um samaritano. Passou alguém que não estava dentro dos padrões da religião dos dias de Jesus. Não era ninguém ligado a liderança eclesiástica, não era um discípulo da igreja, não, era alguém que com certeza temia Deus. E esse alguém passa, e o que é que ele faz? Ele socorre o seu próximo. Ele faz os primeiros socorros ali, coloca aquele homem no seu animal e leva para um hospital, né? E ainda deixa dinheiro para pagar o que for necessário. E promete que quando voltasse que se o dinheiro que deixou não desse, ele estaria pronto a arcar com todas as despesas. Aí Jesus pergunta: quem é o seu próximo? Pergunta: quem é o seu próximo? E todos têm que dizer: é aquele que usou de misericórdia. Então escuta. Nós precisamos não agir como levita, não agir como sacerdote, mas agir como o bom samaritano da parábola de Jesus. Nós fomos chamados a socorrer o aflito. Fomos chamados a amar pessoas. Até orar pelos inimigos nós fomos chamados. Nós fomos chamados a curar o enfermo, a libertar o cativo, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Nós fomos chamados a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós fomos chamados
a ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados a andar nas pegadas de Jesus, expressar Jesus em toda a nossa maneira de viver e fazer a missão de Jesus. Então eu não canso de proclamar o conceito de ser cristão que a apóstola Valnice nos ministrou. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão. Então, para que socorramos os mais fracos, para que vigiemos em socorrer os mais fracos, nós temos que ser, de fato, cristãos. Temos que tomar consciência de quem somos em Cristo e viver Cristo. E viver Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração e que nós possamos vigiar em cima daqueles que são mais fracos. Termos misericórdia, compaixão, em nome do Senhor Jesus. Então, qual o motivo de oração hoje? Oramos para que a falta do nosso irmão nos conduza a um lugar de autoexame, vigilância e temor a Yahvé. Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós nos curvamos diante de ti, Senhor, e reconhecemos que temos sido falhos. Temos sido falhos com aqueles que caem, com aqueles que são tentados e têm cedido à tentação. Quantos soldados feridos ficaram para trás? Quantos foram tremendamente destruídos na sua alma por causa do dedo apontador, por causa das palavras de juízo, de condenação, pela falta de misericórdia, de compaixão, de amor. Quantos, ó Deus, estão distantes da comunhão dos santos, porque não foram abraçados na hora da queda, não foram tratados com misericórdia, não foram acolhidos como irmãos, não foram, Senhor, ensinados. Meu Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque quantas vezes estivemos como aqueles que cercaram a mulher que foi pega em flagrante adultério. Nós estávamos com pedras nas mãos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós, pastores, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, perdoa-nos pela nossa infantilidade. Perdoa-nos porque não fomos, ó Deus, não fomos mansos na hora de aplicar uma disciplina. Não fomos misericordiosos em acompanhar o disciplinado. Senhor, nos perdoa, em nome de Jesus.
Oh, meu Deus, nós precisamos, Senhor, ter um coração compassivo para com aqueles que caem, Senhor, para com aqueles que são fracos, ó Deus. Nós precisamos nos examinar. Nós precisamos, ó Deus, vigiar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Quando Davi caiu, o Senhor esperou. O Senhor não jogou pedra em Davi, o Senhor não o rejeitou. Mas o Senhor enviou o seu servo, o profeta Natan, Senhor, para trazer a palavra que iria despertar o coração de Davi, que iria produzir nele quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado. O Senhor foi atrás de Davi, o Senhor foi atrás de Pedro. Oh, meu Deus, o Senhor foi atrás de Saulo e o Senhor vem atrás de nós. O Senhor foi atrás de Adão. Pai, ensina-nos a imitar a tua pessoa, a ir atrás daqueles que caíram, a ir atrás daqueles que estão feridos, a trazer a tua palavra de revelação, a tua palavra de misericórdia, a tua palavra de compaixão, a trazer a tua palavra, Senhor, regada do teu amor, para que estas vidas sejam quebrantadas, para que estas vidas sejam restauradas, para que estas vidas sejam perdoadas, para que estas vidas, de novo, Senhor, sejam incluídas na tua igreja. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. A tua igreja é uma comunidade do amor, é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade de cura, é uma comunidade de libertação, é uma comunidade de restauração, é uma comunidade que acolhe, que abraça, que perdoa, é uma comunidade que restaura. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, como igreja, a amar, a perdoar, a restaurar, a andar 2 milhas, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a andar 2 milhas. Ensina-nos a abraçar. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Não queremos estar do lado daqueles que trazem pedras nas mãos. Queremos estar do teu lado, Jesus, que pergunta: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Ó Deus, ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos a te temer, ó Yahvé. Queremos temer ao teu nome, que a nossa atitude interior, em nosso coração, e a nossa atitude exterior na prática, seja de misericórdia, seja de acolhimento, seja de exortação, seja de consolo. Que Deus tenha misericórdia de nós, livrando-nos de todo engano, Senhor. Livra-nos de todo engano, Senhor. Livra-nos de todo engano. Senhor, que a Insegec seja uma comunidade de amor, que a Insegec seja uma comunidade terapêutica, que a Insegec seja uma comunidade de restauração, que a Insegec seja uma comunidade de acolhimento, que a Insegec saiba abraçar como Jesus, saiba perdoar como Jesus, saiba andar 2 milhas como Jesus ordenou. Que a Insegec, meu Deus, nunca haja como o sacerdote que passou de largo ou levita, mas que sejamos como o samaritano, Senhor, que acolheu o moribundo, Senhor. Tenha misericórdia de nós,
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, visita cada pastor, leva cada um a fazer um autoexame, Senhor. Que o Senhor traga à memória ovelhas que passaram pelo nosso caminho, ovelhas que sentaram nos bancos da igreja, ovelhas que foram ouvidas nos gabinetes, Senhor, que o Senhor traga a memória e naquilo que nós erramos, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja, meu Deus, entrega. Nós queremos mudança, nós queremos transformação, nós queremos, ó Deus, ser como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus, acolher como Jesus, ir atrás de Pedro como Jesus. Tenha misericórdia de nós. Quantas feridas, quantas mágoas, quantos ressentimentos, ó Deus, quantos muros foram levantados, ó Deus, que romperam com amizades. Senhor, houve rompimento ministerial. Pai, em nome de Jesus, venha ao nosso socorro. Traz a nós arrependimento, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver esta verdade da palavra, levar as cargas uns dos outros. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, quando a tua palavra afirma, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Quantas vezes, Senhor, fomos brutos. Quantas vezes, Senhor, fomos incompreensivos, intolerantes, ó Deus. Quantas vezes nos colocamos no pedestal de juiz, condenando. Senhor, nos perdoa, me perdoa. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Nos leva a uma maturidade, nos leva a esse crescimento em Ti, Senhor, para que vivamos o que Jesus projetou que nós vivamos, Senhor. Ó Deus, queremos cumprir a lei de Cristo, queremos amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Oh Deus, livra-nos de todo engano, de toda soberba, de todo orgulho, de toda altivez. Livra-nos do dedo apontador. Livra-nos de palavras condenatórias. Livra-nos, ó Deus. Mas que todos nós sejamos semelhantes a Jesus. Estejamos sentados aos pés de Jesus, para que aprendamos da sua mansidão e da sua humildade e que possamos dia a dia, Senhor, abençoar todos, vigiar em suportar os mais fracos, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos, ó Deus, suportar os mais fracos, em nome de Jesus. Ajuda-nos, que a igreja brasileira seja uma comunidade do amor, uma comunidade de cura, de libertação, de salvação. Que nós, pastores, sejamos misericordiosos, compassivos, benignos uns para com os outros. Que nós saibamos que o rebanho pertence a Jesus. As ovelhas pertencem a Jesus. E que o Senhor nos confiou o rebanho que é dele, para que nós possamos pastoreá-los na dependência do Espírito Santo, como Jesus
nos pastoreia. Eis-nos aqui, Pai. Dependemos do Teu Espírito Santo a cada dia, para que vigiemos em suportar o mais fraco. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Amém, 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 amém. Oh, Deus, faz isso, né? Na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça do Senhor inunde o nosso ser. E nós sejamos pessoas que amam como Jesus ama. Que nós amemos uns aos outros, assim como Cristo nos ama. Shalom, shalom. Amanhã estaremos de volta, no nome de Jesus. Forte abraço.